Quando eu obtive os primeiros documentos de 2014, lá os documentos da FUNAI e da Polícia Federal, ficava muito claro para mim que possivelmente seria aquilo ali uma continuação dos fenômenos que já vinham acontecendo desde a época da Operação Prato, lá em 77. Qualquer cientista bem intencionado vai ficar fascinado com esses dados, porque são dados de um local isolado onde você tem fenômenos ali, não só luminosos, como outras variáveis físicas também, que não deveriam estar ali. Muda no sentido, para mim, de eu entender que existe algo a mais do que apenas essa nossa realidade, né? Que talvez exista outros mundos dentro desse nosso mundo em que existem diferentes tipos de fenômenos e formas de vida e que talvez elas possam estar influenciando a gente no nosso dia a dia aqui. Foram fotografados vários objetos. A ONU não pode ser um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz muita teoria, explicação, possibilidades de vídeos, debates e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jaboti Queimada, que situação, meu caro Gustavo Cornacchione. Eu não vou nem, fazendo Jaboti Queimada como piada, mas puxando para um ponto mais crítico, né? Como está a situação em Jaboticabal, meu caro Eduardo Cornacchione? Para o pessoal que não sabe, estamos Eduardo Cornacchione? Eduardo Cornacchione, olha só, porque vocês vão ver do Eduardo. Megazord. Vocês vão ver como é que tá a situação do Eduardo também. Como é que tá se juntar a barba minha com a do Eduardo, não vê pele, né, da pessoa. Não, aí o Yeti fica vira um Yeti é uma criança. Guto, como é que tá aí, cara, em Jaboticabal? O negócio tá feio. A gente tá gravando hoje, gente, essa intro do episódio. O episódio já foi gravado, tá? A gente tá gravando essa intro bem na semana em que Jaboticabal virou foco de queimada total, né, Guto? Tá feio o negócio aí, né, cara? Aqui tá feio, mas quando começou, a impressão que a gente tinha era que o problema era aqui na região, mas na verdade é no estado inteiro, em vários estados do Brasil também, né, cara? Mas aqui a coisa tá muito tensa, velho. Tá feio mesmo. Aqui em Americana, ontem, o sol ficou vermelho, como boa parte do estado, né? E à noite, a lua ficou vermelha. A lua tava vermelha por causa de poluição. Onde eu moro não teve queimada próxima, mas em Rio Claro, que é uma cidade mais próxima aqui, tiveram queimadas bem fortes e aí a fumaça chegou aqui. E eu julgo falar, cara, que a fumaça que aconteceu aí para esses lados aí, pegou para esses lados aqui no final da noite. Pode ser, cara. Porque eu vi uma fumaça bem diferente chegando no meio da noite, assim, ela como se ela estivesse abaixando, assim, do nada, sabe? E tomou conta da cidade de novo, cheiro de queimada. Então, é aquele negócio, né? O nosso podcast não tem a ver com isso, não é o nosso foco, mas a gente sabe que a questão climática é um papo que tem que ser falado, tem que ser debatido, então é uma coisa bem complicada. Inclusive, meus caros, chamando diretamente de tal blackout... Nosso cara Eduardo Oliveira, por conta de um blackout em Taubaté, gerado por toda essa situação... A grávida de Taubaté tropeçou no fio. Gente, o Eduardo não tá com a gente aqui agora, e inclusive o Eduardo não está no episódio. Ele vai aparecer, né, mas com gravações também. Por quê? É assim, esse mês de agosto tá uma loucura. É literalmente o mês do cachorro louco, né, Guto? Tá sendo o mês do cachorro louco mesmo.
da correria para mim, pro Guto e pro Eduardo. O Eduardo terminando faculdade, o Guto com trabalho, muito trabalho, eu com muito trabalho, e virou uma correria danada. Então, até fazendo uma justificativa pro pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, que acompanha a gente em várias outras plataformas, vocês provavelmente perceberam que o ritmo nas nossas redes sociais diminuiu bastante nesse último mês. Porque tá todo mundo abarrotado. Todo mundo. Eu, o Guto, o Eduardo, a gente tá uma loucura. O Eduardo tá terminando faculdade, terminando pós, né? Tem coisa dele que tá finalizando. Então, o fluxo nosso de trabalho ficou menor. Ou melhor, né? Ficou muito maior nessa... Porque todo mundo sabe, nós não somos só podcasters, né? Não faltou episódio no podcast, mas... É o que a gente mais focou, né? O nosso ritmo de publicação em rede social deu uma diminuída esse mês. Diminuiu mas vai bastante. Voltar. Vai voltar depois desse mês aqui. Eu acho que tudo começa a voltar um pouco mais pro normal. Então, para quem tá ouvindo, não estranhar, tá? Então, não tem nada de estranho acontecendo. Ih, será que os caras estão fracassando? Será que os caras estão querendo... desistir e tal? Então, não, gente, é correria mesmo, é muita correria, muito pelo contrário, essa correria mostrou pra gente que mesmo com o ritmo nosso diminuindo, o podcast continuou ganhando seguidor, ganhando apoiador, ganhando, né, a gente continuou chegando ali com o pessoal. Então, até aproveitando, já mandando um abraço para os nossos novos apoiadores, né, o Lucas e o Vandré, que chegaram agora lá no grupo de apoiadores, já mandando um abraço para eles. Muito obrigado por vocês chegarem com a gente aí e serem anunciados num episódio muito especial, né, Guto? Agora já, né, falamos aqui tudo que tinha que falar. O Eduardo não está com a gente hoje porque Taubaté está sem luz, né? Virou tal blackout mesmo, por conta de ventania e clima que rolou lá. E, enfim, né? Então, um começo bem diferente do que a gente está acostumado a fazer para vocês por conta de todas essas situações. Mas falando do episódio, meu caro Gustavo Cornaccioni, o que o ouvinte pode esperar desse episódio que a gente mal conhece, mas já considera pacas? Essa introdução a gente gravou depois... Bem depois. Bem depois da gravação com o Rony, né? Então, assim, a gente teve tempo de ficar, digamos, embasbacado com algumas coisas que a gente conseguiu tirar do Rony. A conversa foi muito boa. Conseguimos falar com ele sobre a expedição dele lá ao Acre. Mas ficamos muito contentes que conseguimos tirar mais coisa do Rony, assim. Ele... falou de mais coisas, de interpretações dele, não apenas desse... O que a gente gosta de fazer, né, Guto? Fazer o convidado se sentir à vontade para trocar ideia com a gente sobre o que é o fenômeno, o que a pessoa pensa. E o Rony, a gente sabe como que é o pega dele, né? E é uma coisa que a gente nunca tinha conseguido chegar com ele. Então, assim, se preparem. Foi um episódio que nós, durante a gravação, a gente ficou muito surpreso com algumas coisas que o Rony acabou conversando com a gente. Então, eu acredito que vocês vão gostar bastante aí do episódio. E esse episódio tá saindo numa semana muito importante para o Rony. Então tem toda uma questão aí muito legal, né, de coisas que estão acontecendo para o Rony. Ele deu total atenção pra gente, então mais uma vez obrigado ao Rony. Vocês vão ver que a gente agradece ele bastante durante o episódio, mas mais uma vez obrigado ao Rony e sucesso ao Rony, porque o trampo que esse cara tá fazendo merece muito, e essa semana o reconhecimento veio. Então, mais alguma coisa, meu caro Gustavo? Acho que a gente pode chamar o pessoal pro episódio, né? Vamos direto, que assim como o pessoal, eu também quero relembrar o que o Rony falou. Vamos nessa. Muito bem, meus caros, então fiquem agora com o nosso bate-papo com o Rony Vernet sobre a expedição ao Acre. Gostou do conteúdo? Se estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com amigos. Nas plataformas de áudio, deixe sua avaliação e siga o contato para não perder os próximos episódios.
Muito bem, caro ouvinte, você que está aí na nossa sintonia, no nosso podcast. O convidado de hoje é extremamente especial, obviamente você já sabe pela nossa chamada, pelo nosso trailer, pela nossa thumbnail, é o ufólogo do momento. Podemos trazer ele dessa maneira, né? O nome mais falado na ufologia atual, principalmente no nosso país e, quiçá, talvez no mundo. Ele falou que a ufologia mundial seria abalada em 2024, no final de 2023, né, que poderíamos ter surpresas em 2024. E ele foi buscar essa surpresa pra gente. Com vocês, meus amigos, dispensando a apresentação, o nosso mentor de grupo de apoiadores, porque sem ele o Contato Podcast não existia, Rony Vernet, diretamente da Samaúma do Acre, vindo aqui trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado, Rony. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Olá, pessoal. Obrigado aí pela gentileza aí dos elogios. Tô só colocando, eu tenho falado isso muito, né? Só colocando um pedacinho a mais de informação. Ninguém faz isso aqui sozinho, então assim, vocês que têm o podcast, as outras pessoas, jornalistas, com a mídia, vocês ajudam muito a propagar boa informação, né? Então é por isso que eu tô aqui, né, hoje, para poder, o que eu sei que vocês vão fazer esse serviço aí para a comunidade, repassar a melhor informação possível, e acho que juntos a gente consegue chegar lá numa hora, né? Então obrigado aí pelos elogios e vamos em frente. Muito bom, Rony. Então, para quem acho que dispensa a apresentação, para o nosso ouvinte, se você está chegando pela primeira vez no nosso podcast, Rony Vernet, você pode buscar aí no Google, você vai encontrar no YouTube o canal dele, você vai encontrar o trabalho dele. Temos episódio com o Rony Vernet já gravado aqui, onde a gente falou um pouco... Esse é episódio 8. Episódio 8 do nosso podcast, já contamos a história do nosso podcast, surge no grupo de apoiadores do Rony Vernet, então eu acho que dispensa apresentações. Então nós já vamos no bate-papo com o Rony, e o Rony, dos ufólogos que hoje estão representando o Brasil internacionalmente, é um dos ufólogos que ele inspira muito o nosso trabalho aqui, porque o nosso pega de falar de documentação, falar de caso militar, questão que é totalmente documentada, totalmente estudada, a gente ir mais no que nós temos de documento e menos em relatos, em casos, é justamente por conta aí, muito inspirado pelo Rony Vernet, tá? E como muitos sabem, o Rony fez uma expedição recentemente para o Acre, uma expedição que foi muito esperada por conta de uma série de fenômenos que estavam acontecendo por aquela região, na tribo Yawanawá, e com isso chamou muito a atenção. Inclusive, no nosso último jornal Fofocas, nós trouxemos o áudio da tribo, né, representando tudo que estava acontecendo lá com eles. Só que isso é uma história que não vem de hoje, é uma história que já vem acontecendo de outras épocas, e não só na tribo Yawanawá. Ali, toda aquela região ali de fronteira do Brasil com o Peru, na floresta amazônica, o fenômeno ufológico está muito forte. Então, Rony, já trazendo o primeiro ponto com você, antes da gente entrar na expedição, entrar em tudo mais. Quando você se deparou com esse primeiro fenômeno, você tinha ideia da proporção que ele poderia chegar nesse nível que você está vendo hoje? Né? Ou na primeira vez que você viu, ficou naquela de, é mais um caso. Como que você teve essa primeira percepção lá em 2014 ainda? Quando eu obtive os primeiros documentos de 2014, lá os documentos da FUNAI e da Polícia Federal, ficava muito claro para mim que possivelmente seria aquilo ali uma continuação dos fenômenos que já vinham acontecendo desde a época da Operação Prato, lá em 77. Né? Naquela época a gente sabia lá pelo comandante Irangê Holanda que a inteligência da Força Aérea já sabia que os fenômenos estavam migrando para a região dos estados do Amazonas, mais para o oeste, também para o Peru. Então, e possivelmente
a gente sabe que esse fenômeno ele é migratório, né? Ele vai e volta. Então, eu interpretei esses casos de 2014 como um retorno aí do fenômeno, ou mesmo uma continuidade dessa pesquisa, que para mim, na minha hipótese, é uma pesquisa que esse fenômeno vem fazendo na Amazônia, né, desde ali de 77 e até muito antes. E talvez até centenas ou milhares de anos aqui fazendo esse tipo de pesquisa. Né? E aí eu sempre fui muito confiante e otimista de que esse fenômeno, uma hora, ele ia voltar. Tanto é que em 2014 ele começou, em 2015 ele teve uma redução, em 2016 ele voltou em outra aldeia, onde ele deixou o indígena inconsciente, né, depois de disparar um feixe de luz. E eu fiquei sempre na expectativa otimista de que esse fenômeno voltaria e que eu teria que estar preparado a hora que voltasse, para poder ir lá. E foi isso que aconteceu agora em 2024. De 2014 para cá, né, você falou aí que, como o Vinícius também falou, né, na época da Operação Prato, já tem, e muito antes também, a história lá é longa, mas de 2014 para cá, especificamente no Acre, o que tem sido relatado nesse período de lá para cá? Quais foram as experiências? São fenômenos luminosos. Às vezes, os indígenas veem também veículos de formato cilíndrico ou esférico. Eles veem o aparelho, né? A parte física, né? O material ali do que seria uma nave, além da luz. Né? E desses veículos são disparados, eles descem ao nível do solo, ficando ali a 1, 2 metros do chão. Então não é uma luzinha distante, a gente está falando de uma luzinha distante no horizonte, a gente está falando de veículos inteligentes que vêm e descem nas aldeias, quase pousando. Né? Então, e algumas dessas vezes emitindo feixes luminosos, geralmente de cor azulada, esverdeada, contra as pessoas. Nesses casos do Acre, na maioria dos casos, não teve nenhum efeito danoso nessas pessoas, foi só temporário. Alguns efeitos fisiológicos, como tontura, fraqueza, mas um pouco diferente do que aconteceu na Operação Prato, quando as pessoas tinham ali pele removida, às vezes tinha uma sequela permanente. Anemia, né? Uma anemia, uma sequela permanente no sentido de ter um dano cerebral, que a gente já viu, que eu até visitei uma família lá, da Silvia. E agora, em 2016, a gente teve os casos em que... antes disso, né, o comportamento desses fenômenos ele é muito parecido desde 2014. Né? Muitas pessoas relatam que estão ali fazendo seus afazeres, às vezes sozinha, lavando uma roupa em casa, vendo televisão. Quando olham, um veículo desse está do lado delas. Né? E quando elas percebem, focam nesse fenômeno, ele vai embora. E esse é um dos grandes motivos da gente não ter uma foto ou algo feito pelo celular desses indígenas do fenômeno próximo a eles, porque quando eles pensam em pegar uma câmera, quando eles pensam em focar no fenômeno para poder prestar atenção, ele já percebe e ele vai embora, muito instantaneamente. Então esse é um aspecto interessante. E em 2016 a gente teve esse caso do indígena, do Iaca, que um objeto desceu e desferiu, ele atirou, né, de espingarda, e aí o objeto desferiu lá um feixe luminoso que o deixou inconsciente, ele foi hospitalizado. E aí o que é diferente em relação agora aos Yawanawá em 2024? É diferente no sentido dessa agressividade do fenômeno. Ele não emitiu até agora nenhum feixe luminoso contra as pessoas. Ele apenas paralisou aí duas pessoas da aldeia. Dá a impressão para você que é uma escolha deles? Isso? Que se eles quisessem, eles poderiam ter causado mal? Pelo nível de tecnologia que isso aparenta ter? Eu acho que é uma abordagem diferente que eles estão tendo nessa aldeia. Talvez porque eles saibam que nessa aldeia tem pessoas ali que têm uma
uma inteligência mesmo e a espiritualidade um pouco mais maior para entender o que está acontecendo e talvez fazer algum tipo de contato ou algo do tipo, porque se eles começarem a emitir feixes luminosos nas pessoas, certamente as pessoas vão mudar o seu comportamento e passar a tentar atirar, né, de novo, como Sim. foi feito aí ao longo dos anos, né? E por não ter feito isso lá, o que é uma raridade, eu acho que pode ser talvez a intenção mesmo do próprio fenômeno. Uma espécie de estratégia, né? Sim. Essa é a primeira vez que os Yawanawá estão tendo contato com o fenômeno? Sim, nunca aconteceu na aldeia deles, na história isso. Desde as outras vezes que aconteceu com... Porque não é muito distante, né, das outras tribos ali. Quando a gente olha no mapa, faz um mapeamento dos outros casos, não é muito distante. Eles nunca chegaram a ver, não sei, ter o contato com isso, outras tribos chegarem a falar para eles, vem cá ver esse negócio aqui, porque aqui o negócio tá estranho. Nunca chegaram a ter essa relação? Eles chegaram a saber que tinha acontecido, muito por alto, mas eles não ficam conversando sobre isso. Quando aconteceu em 2014, com os Achaninka, com os Runicuinhos, os Anauás souberam, assim, que tinha acontecido algo lá. Mas ninguém fica dando bola para isso, prestando muita atenção, entre eles lá. Eles prestaram mais agora que aconteceu pela primeira vez lá na aldeia deles. E assim, é próximo, mas é um próximo distante, porque são lugares isolados no meio da floresta. Então, para você chegar, você tem que pegar um rio, depois você pega um rio, você pega uma estrada, aí depois da estrada você pega outro rio, porque os rios não se interconectam, eles são rios isolados também. Então, por exemplo, lá os Achaninkas é o rio Envira, que você pega ali por Marechal Taumaturgo, Cruzeiro do Sul, que é bem distante de onde você embarca para pegar o barco, a canoa para os Yanauá, que é ali perto de Feijó, de Tarauacá. Então, é longe, é muito distante. Assim, então, fisicamente é próximo, mas logisticamente é longe, né? A questão é que talvez para esses fenômenos não seja longe, né? Sim, até porque eles estão se movimentando ali pelo ar ou por mesmo dentro da nossa realidade, simplesmente aparecendo e desaparecendo de um lugar para outro. Eles começaram a perceber melhor agora que começou a aparecer desde maio, e eu os alertei, falei, olha, procurem as lideranças indígenas tal e tal, que eu já sabia quem eram pelos outros casos, e aí que eles começaram a ter uma conversa mais profunda e fizeram ali o que eu chamo da primeira conferência ufológica indígena já realizada, que foi entre esses três povos aí. Você citou ali, né, em determinado momento, que os indígenas se viam, de repente, um objeto, um fenômeno como esse estava próximo deles, casos onde eles desceram quase no meio da aldeia ali e tudo mais. Você falou com pessoas lá que viram isso acontecer? Sim, falei com mais de uma dúzia de pessoas que tiveram contatos próximos com o fenômeno, e isso está sendo editado por um documentário que eu vou lançar provavelmente em agosto, mais tardar em setembro. Qual que é a emoção dessas pessoas ao falar disso, sabe? Porque a pessoa tá dando de cara com um negócio que ela não sabe explicar. Pode ter gente que nem precisa de raio para ficar paralisado. Pode ter gente que vai achar bonito. Muita gente vai ficar com medo. Você percebeu neles, assim, ao falar, um medo, mais uma curiosidade? Qual que foi a tua sensação? É um misto de emoção. Acho que cada um percebe esse fenômeno de uma forma diferente, de acordo com a sua experiência de vida, com a sua crença e no que já viu no passado, enfim, no que acredita. Então, algumas pessoas demonstravam medo, outras demonstravam uma curiosidade muito grande, outras demonstraram um receio ali daquilo, de não saber o que é, pode ser bom, pode ser ruim. Outras, ali como eu falei, querendo que apareça de novo, outras querendo que não apareça nunca mais. Então é um misto de umas que querem derrubar aquilo, outras querem fazer contato. Então é um misto ali de... Porque isso não está previsto, né, na cultura deles, né? Não está previsto na cosmologia, nos ensinamentos que foram passados ao longo dos anos, isso aparecer no nosso mundo aqui, no mundo que eles vivem. Eles acessam o mundo espiritual ali usando a ayahuasca, né? Mas eles vão lá usar a ayahuasca, que eles chamam de unir, para poder acessar esse mundo, não esses
fenômenos virem até aqui. Eles têm o controle do tempo, né? Eles escolhem quando isso vai acontecendo. Isso, eles não fazem essa cerimônia toda hora, tem uma preparação, eles se preparam para se conectar com aquilo que eles chamam do mundo espiritual quando usam a ayahuasca, né? Agora, esses fenômenos virem até o mundo em que eles vivem, e eles virem com os próprios olhos, não está previsto. Então, como não está prevista, a reação ela é variada. Previsível, né? Agora, eles têm uma cosmologia, uma mitologia própria, como todo povo vai ter. Num primeiro momento, a gente, né, é automático, né? Surge alguma história de um vídeo, alguma coisa, a gente vai tentar interpretar aquilo, analisar aquilo dentro do que a gente conhece. Os indígenas lá em Anauás, eles têm um conhecimento de mundo físico, eles sabem o que é um drone, o que é um avião, essas coisas e tal, e eles têm um conhecimento de mundo que é da mitologia deles, da religião deles. Em algum momento, eles tentaram entender aquilo como algo relacionado à interpretação que eles dão assim do mundo, da natureza, quanto a deuses, entidades da floresta, alguma coisa assim, alguma lenda deles que eles tentaram encaixar naquilo, mas mesmo isso também eles não conseguiram. Viu, deixa eu só complementar isso que o Guto tá falando. Eles chegaram, além dessa ligação, Rony, eles chegaram a fazer alguma relação com os rituais deles, de tipo, isso tá aparecendo agora porque, sei lá, de repente a gente fez algum ritual e começou a aparecer depois disso. Sim. Eles preveem que na crença deles existem os seres da floresta, os guardiões, as entidades ali da floresta, né? E eles colocam aí, o cacique coloca uma hipótese de que esses seres poderiam ser justamente essas entidades da floresta que resolveram se manifestar nesse mundo por algum motivo, para avisar alguma coisa ou algo do tipo. Ou porque é hora mesmo de um contato, enfim. Então eles tentam sim fazer essa analogia, tá? O que eles acreditam. Eles jamais vão falar para você que é extraterrestre, entendeu? Ah, legal. Essa hipótese para eles jamais vai existir. Eles vão tentar enquadrar o fenômeno naquilo que eles acreditam. Eu acho que tal qual como qualquer outra crença, né? Eu acho que a partir do momento... a gente vai chegar nessa parte da conversa ainda, mas a partir do momento que isso começa a chegar no conhecimento de qualquer outro tipo de crença, seja ela religiosa, espiritual, qualquer uma que for, vão haver outras explicações. Obviamente, a gente já acabou acompanhando outras lives a qual você já participou. Inclusive, deixar aqui pro ouvinte, o Rony já participou da live do Projeto 93, do nosso grande amigo Roberto Munhoz, né, companheiro aí da podosfera, né? E nessa live o Rony mostrou muito sobre a viagem, das dificuldades da viagem. Então tem muita foto, tem muita imagem. É coisa que a gente não consegue mostrar aqui, né, no podcast, porque o nosso trabalho é mais áudio, né? Então tem muita questão de foto, das dificuldades da viagem que aconteceu. Então até recomendo vocês assistirem essa live do Munhoz, que está no canal do Projeto 93, para verem um pouco mais desses detalhes da viagem, das dificuldades da viagem, e onde que eu queria chegar. Alguns comentários que a gente acaba vendo nessas lives, você vê que já tem alguma relação, né? Algumas pessoas, de acordo com a crença delas, eles já começam a falar, cada um, né, falando que é uma coisa. Então eu acho que isso acaba sendo uma consequência, né? Vai ser algo que vai acontecer em algum momento, a gente vai acabar tendo esse tipo de debate. Isso é bem evidente, cara, porque assim, não é à toa que foi o Rony que foi lá, né? O próprio Rony, ele tem nós aqui, mas o Rony também, o Rony é um ufólogo. Então a pesquisa dele parte de um tema, de um princípio. Por que não foi por que não foi um teólogo lá? Uma pessoa que estuda os anjos, né? Ou por que não foi... que estuda algum outro tipo de interpretação desse tipo de manifestações? Porque geralmente esses temas para essas filosofias ou crenças são assuntos que já estão resolvidos, né? Anjo é anjo, anjo existe, ponto final. Agora, a ufologia, ela está baseada
é toda baseada numa pergunta. O que é? Né? E o Rony foi lá justamente para descobrir o que é. Né? Creio que de cabeça aberta para primeiro encontrar e depois falar o que é. Né? Ô Rony, agora puxando disso que o Guto disse, você já chegou a pensar na possibilidade de e se o que você acabou encontrando não foi nada extraterrestre, nada sobrenatural, e sim uma nova forma de vida ou uma nova forma de fenômeno totalmente natural da Terra? Mas você acabou encontrando e evidenciando isso. Você já chegou a pensar nessa possibilidade? Sim, eu tenho a cabeça aberta para qualquer possibilidade, né? O meu objetivo ali é coletar o dado e ver onde é que o dado vai te levar. E aí, independente, eu não tenho torcida para nenhuma explicação. Eu acho que você ter uma torcida, isso só atrapalha a pesquisa, né? Eu acho que qualquer possibilidade ela é interessante. Qualquer tipo de fenômeno novo, qualquer descoberta nova que você faz é interessante. Claro que cada tipo vai ser mais interessante para determinada pessoa, dependendo do que a pessoa. Porque cada pessoa tem uma torcida individual, né? Cada pessoa que acompanha esse assunto, eu sei disso. Então, cada uma ali tem uma preferência. Então, pode ser que uma nova forma de vida que não é extraterrestre, para vocês, pode ser muito mais interessante do que algo extraterrestre, até porque algo que já está na Terra, que está aqui, pode estar aqui há milhões ou milhares de anos, né, acompanhando a evolução do planeta e uma forma de vida que está escondida. Né? Então, assim, eu mantenho a cabeça aberta para qualquer explicação e acho que seria muito interessante a gente descobrir uma forma de vida que estaria talvez oculta e que agora está se mostrando, mas algo que seria muito mais surpreendente para mim do que algo extraterrestre, porque é algo que estaria já aqui e a gente nunca conseguiu, né, ter evidência e ter um dado, né? Como é que pode, né? A gente está aqui há tanto tempo e nunca ter conseguido uma evidência, um dado de algo que sempre esteve aqui, né? É até difícil da gente tentar aceitar isso, né? Uhum. Eu acho até mais difícil do que dos cientistas e dos céticos aceitarem essa explicação do que a própria explicação extraterrestre, Uhum. né? De algo que sempre esteve aqui e a gente nunca conseguiu perceber. Ultimamente, até aqui no podcast, a gente acabou fazendo uma batelada de episódios aí referente à questão de criptoterrestres, ultraterrestres e tudo mais. E alguns artigos vieram bem forte em cima desse assunto. Artigos acadêmicos, né? Onde a gente acabou vendo pesquisadores muito fortes do exterior, Michael Masters e vários outros, né? O Bernardo Castro. Então, é uma quantidade muito grande de pesquisadores trazendo a questão dos criptoterrestres. Quando a gente acaba vendo as imagens, eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu automaticamente liguei e falei, cara, parece que realmente não é algo extraterrestre. Parece que realmente é algo que está por aqui. A gente só não sabe como que ela chegou aqui ou de onde que ela está saindo, né? Enfim. Mas é difícil não pensar nisso. É muito difícil. E calhou muito a sua expedição, os vídeos aparecerem e esses artigos acabarem saindo. Saiu um no começo do ano e saiu um agora em junho. E foi muito juntinho isso tudo saindo, a gente pesquisando e os vídeos saindo. Então é muito difícil a gente não chegar nesse conceito de criptoterrestre, ultraterrestre. Não vou dizer fazendo mais sentido, mas puxando mais o lado do fenômeno. E pode até ser algo, uma explicação mista, né? Ou seja, algo que veio de fora há milhões de anos atrás e que se instalou aqui, né? Pode ser isso também. A gente nunca vai saber, né? Talvez. Sim. A verdadeira origem, né? Não perca nenhuma novidade de O Contato. Siga nossas redes sociais e fique por dentro de bastidores, notícias e novos episódios. Links para as nossas redes estão na descrição desse episódio.
o ouvinte vai perceber que a gente não tá falando muito dos detalhes dos vídeos. A gente não tá entrando muito nesses pontos. Depois pode ser que a gente entre e tal, mas a gente não tá entrando muito nisso porque os vídeos estão... vamos ter que entrar, mas os vídeos estão no canal do Rony. A gente vai deixar link. Então, assim, quem não viu ainda, gente, então faz o seguinte, para agora. Rony, fala aí o seu canal só pra ficar na sua voz. Como que é o canal seu do YouTube pra todo mundo ver esses vídeos? Vai lá no youtube.com/Rony Vernet. Tá fácil. Não tem jeito de errar. E o link tá na descrição do episódio. Vai lá, veja esses vídeos. Vê as explicações do Rony sobre esses vídeos. E aí você continua o papo aqui com a gente, tá? Agora, Rony, você vendo eles, porque eu acho que ver aquilo, tá de frente com aquilo é outra coisa. O que veio na sua cabeça referente a isso, a essa questão de, caramba, isso o que é, ou no mínimo é ultraterrestre, no mínimo é criptoterrestre, no mínimo é extraterrestre. Você conseguiu chegar a alguma coisa, ou só te aumentou dúvida, tipo igual pra gente, que só aumentou dúvida? O que eu tenho capturado ali são coisas que parecem vir do meio da floresta. Não parece ser algo que veio do espaço. Inclusive, isso é uma coisa que eu já tinha percebido na Serra do Beleza, em outros lugares, por exemplo, que eu já observei o fenômeno de perto. São coisas que aparecem na natureza. Então, eu tendo, pelos dados que eu tenho hoje, eu tendo a achar que é algo que está aqui. E aí eu não sei se o estar aqui é um estar aqui físico, em algum lugar físico, por exemplo, dentro de um rio, dentro de uma caverna, né? Ou estar aqui em termos de outra realidade, de uma outra dimensão que a gente não tem acesso. Que fisicamente a gente até tem uma possibilidade, mas que em termos experimentais a gente não consegue acessar isso. Né? Então, talvez uma outra realidade, e o que bateria com as religiões, né? As religiões preveem isso, né? Que é essa existência hierárquica de seres em múltiplas realidades, né? Dentro aqui do nosso planeta, né? Quando a gente fala do céu, do inferno, quando a gente fala das locas lá do hinduísmo, né? Enfim, as religiões preveem já isso. Então, talvez é isso que as pessoas observaram e simplesmente as religiões interpretaram e colocaram nos seus escritos aí ao longo dos anos. Aproveitando a oportunidade aqui, o nosso caro Fox Mulder de Taubaté, que agora tem um novo apelido, né, o Fox Barba. Infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ele pediu para te mandar um abraço, falar que admira muito teu trabalho, né? E ele deixou também, claro, umas perguntas pra gente, né? Então vou repassar algumas das perguntas dele. Só para contextualizar para o Rony, não sei se porque o Rony, nesses últimos meses, eu duvido que ele tenha visto o que aconteceu nesse podcast, né? A gente tem um terceiro membro, Rony, né? Tem uma terceira pessoa que tem feito o episódio com a gente, que é o Eduardo Oliveira. O Eduardo Oliveira é físico. E ele tem um podcast também, que é o Podcast X. Ele é astrônomo, físico, enfim. É igual você, estuda pra caramba, não para nenhum momento, tá atrás o tempo todo de estudar. E é um cara que tem feito uma diferença muito grande com a gente aqui, porque ele, como alguns ouvintes já disseram pra gente, eu e o Guto, a gente é muito ufológico. Então ele vem pra botar o nosso pé no chão, para não deixar a gente ficar viajando demais. Então o Eduardo, ele não pôde estar com a gente, porque ele está estudando, né? Ele está terminando a pós-graduação dele também, assim como você. E aí ele deixou algumas perguntas. Então, meu caro Gustavo Cornacchione, por favor. O Edu, ele pediu para a gente perguntar, né, se algum outro investigador entrou em contato com você, né? Seja para ajudar ou ter informações, se além de você tem mais pesquisadores envolvidos. Tem pessoal da Austrália, que é da NHA, né, que é a Organização de Pesquisa de Inteligências Não Humanas lá da Austrália,
que eles têm ajudado em termos de financiamento de alguns equipamentos, ajudaram em parte da viagem, né? Devem ajudar numa segunda missão, inclusive eu estava em reunião com eles hoje sobre isso, que tipo de equipamentos que a gente pode levar diferentes para melhorar a pesquisa, né? A gente já conseguiu perceber alguns pontos de melhoria. Tem jornalistas, tem cientistas que estão com eles. Tem pessoal de outras organizações, tem a SCU, por exemplo, que é a organização de coalizão para estudos de fenômenos anômalos, coalizão científica, que tem diversos cientistas lá, inclusive já publicaram artigos, né? Tem lá cientistas que foram da NASA, que já publicaram artigos sobre OVNIs, e conseguiram fazer essa publicação em periódicos científicos. Tem pessoal da MUFON, que é a maior organização civil para estudo desses fenômenos, que também tem cientistas no seu quadro, né? Então tem algumas pessoas que eu tenho compartilhado informações. Tem cientistas do Rancho Skinwalker que participaram de pesquisas do Rancho Skinwalker ajudando. Então tem muita gente envolvida aí que eu tenho conversado para tentar interpretar esses dados aí. E no Brasil? No Brasil, a gente tem o Dr. André Massafé, que é um orientador, um dos maiores físicos do país. Ele é doutor em física especializado na área de física de altas energias, principalmente raios cósmicos. E ele que permitiu que a gente levasse lá um equipamento para medição de radiação e também de outras variáveis que está instalado lá no Acre. O Massafé, que é cientista lá de onde eu faço mestrado, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, que é um instituto só de física aqui no Rio de Janeiro, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E, Rony, os militares, a Força Aérea, Exército, eles têm informação, na sua opinião, de que algo está acontecendo lá? Se eu, com essas mochilas lá, fiz tudo isso, né? Imagina o governo com toda a infraestrutura, né? Principalmente o governo dos Estados Unidos tem muito mais que a gente, né? Imagina a quantidade de dados que eles não têm desse fenômeno. Então, mas ali certamente, no Acre, nessa ocasião, você acredita ali especificamente eu não sei, tá? Não acredito. Até porque o fenômeno ali, nessa região é muito recente, talvez em outras localidades da Amazônia, sim. Mas com certeza ao longo dos anos. Mas pelo fato de você estar agora falando, você acha que isso pode ter chegado ao ouvido de alguém de farda e agora os caras vão olhar para lá? Ou não? Com certeza. A inteligência ela sempre esteve de olho nesse assunto, né? Não tem porquê. Então, no mínimo, eles coletam material, né? Então, por exemplo, se você pegar Arquivo Nacional, a gente vê que a inteligência está sempre... Tudo que é informação que aparece do assunto, eles estão armazenando. Né? O que é feito com essa informação, a gente não sabe. Mas, certamente, a inteligência está coletando tudo que está sendo produzido. Os equipamentos que você colocou lá, no Acre, aquela região ali, a cobertura dele é pelo Sindacta de Manaus, Belém? Eu não lembro. Não sei, cara. Eu teria que olhar no mapinha aqui do... É um Sindacta de Manaus ou é em Belém? Eu não sei qual que é. Eu sei que tem em Brasília, que é o Sindacta 1. O mais próximo ali vai ser... que acho que vai ser coberto ali, vai ser o Sindacta, que é em Manaus ou Belém. Os equipamentos que você colocou lá, um Sindacta, no mínimo vai ter tudo aquilo, né? Eu não sei, viu? Porque, assim, são fenômenos que estão próximos ao chão. E esses equipamentos, eles têm uma limitação de cobertura. Tanto é que a Força Aérea, para poder abater a aeronave que está voando a baixa altitude na fronteira, elas têm avião radar, que voa ali junto com caça para poder ampliar a cobertura de sinal do radar. Então, assim, são fenômenos que eu nem sei se eles vão aparecer no radar. Tem vezes que aparecem, tem vezes que não aparecem, a gente sabe disso. E estando ali numa baixa altitude próxima ao chão, talvez eles nem detectem isso. Certo. Então aí nesse caso a tua pesquisa indo lá e colocando coisa ali se torna mais essencial ainda. Porque a minha pesquisa ela é sensoriamento terrestre, né? Tá no chão as coisas. Então é uma abordagem diferente do que a Força Aérea usa para poder monitorar o espaço aéreo, né? É uma abordagem complementar.
Então, assim, uma não exclui a outra, mas elas têm objetivos diferentes. Então, não sei se a Força Aérea trabalha com esse tipo de sensoriamento em localidade, talvez o Exército, enfim, não sei. A gente não tem informação sobre isso. Você falou do seu orientador, né, da sua pós. Como é que está sendo, até puxando de uma pergunta do próprio Eduardo, porque eu acho que essa seria a pergunta que ele mais ia querer fazer, porque como pesquisador, como cientista também, eu acho que ele gostaria de fazer essa pergunta, que é o seguinte: eu queria ter a sua visão acadêmica sobre essa expedição e o esforço de investigação. Você acha que o artigo fruto dessa investigação vai trazer o interesse de pesquisadores, digamos, não ufológicos, gente da academia? Qualquer cientista bem intencionado, ele vai ficar fascinado com esses dados, porque são dados de um local isolado, onde você tem fenômenos ali, não só luminosos, como outras variáveis físicas também, que não deveriam estar ali. Então, assim, você estar diante da possibilidade de um fenômeno novo, seja lá o que ele seja, ela fascina qualquer cientista e nos deixa muito empolgados. Então, essa é a empolgação que todos que eu tenho falado sobre isso, outros cientistas estão sobre esses dados. Obviamente, há um cuidado muito grande de você não tentar classificar de forma prematura o que seja isso. A gente não sabe o que é. É um fenômeno. E a gente está coletando dado para tentar descobrir e caracterizar. Acho que o principal objetivo agora não é explicar o que é, de onde vem, isso está muito longe. O principal objetivo agora é caracterizar fisicamente o que é esse fenômeno. Em quais frequências de som, de luz ele aparece, em termos de campo eletromagnético, em termos de campo sonoro, em termos de como ele afeta o ambiente em sua volta, em termos de temperatura, pressão, como ele afeta a atmosfera, né, no seu entorno, como ele afeta o campo gravitacional no seu entorno. Então, esse é o tipo de dado que a gente está buscando, a qualificação física do que seria esse novo fenômeno. Tá. Até nesse ponto de tudo, eu acho que você acabou de definir para a gente como é que é feita uma pesquisa, né? Aí, fazendo uma pergunta bem capciosa para você: quantos já vieram falar para você que é raio-bola, que é lanterna e que a gente vê isso todo final de semana no quintal de casa? E são os comentários que a gente vê rotineiramente, né? Cada pessoa, de acordo com a sua torcida, né? Interna, né? Ela vai querer jogar para um lado. Se for uma pessoa cética, ela vai querer falar que é uma lanterna, que é um drone ou algo do tipo, mesmo sem conhecer os dados, né? Lembrando que eu estou mostrando aqui é uma pontinha dos dados que eu tenho. Né? É só para poder dar a publicidade do fenômeno que está acontecendo, que é muito importante. Mas os dados totais vão ser publicados, provavelmente, em revista científica, e aí a gente vai poder, o público vai poder ter uma percepção de por que não é uma lanterna, por que não é um drone, por que isso é um fenômeno diferente. Isso era uma coisa que eu queria saber, porque, obviamente, a gente que é do meio do podcast, a gente acaba ficando aberto a todo tipo de público e todo tipo de comentário. Felizmente, as nossas publicações têm dado uma visualização legal e o pessoal tem visto muito do que você fez, não só pela nossa página, por várias outras páginas. Teve canal do YouTube que pegou simplesmente a sua live e replicou e quintuplicou a quantidade de visualizações desses vídeos, né, da sua live inteira e tudo mais, e vai acontecendo uma coisa que a gente vem pegando muito no assunto, que é o tal do estourar a bolha. Vai acontecendo esse fenômeno de estourar a bolha e chegar a pessoas que nunca falaram do assunto, nunca viram um assunto, e a gente está vendo isso meio que acontecendo, felizmente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba recebendo esse tipo de comentário, né? Isso aí não é nada, isso aí é drone, isso aí... O drone foi um que a gente não ouviu ainda, mas
morcego, tudo quanto é tipo, né? Tudo quanto é tipo de explicação a gente já viu sobre isso. Então é algo que acaba tirando a gente um pouco da paciência. Mas eu acho que você já matou a pau com o que você explicou, que vindo os dados das informações, vindo todas as informações que estão contidas nessa pesquisa, já vai ter como a gente meio que refutar esse ponto de que não é drone porque isso, não é a lanterna porque isso, não é um bicho que reluz porque isso, enfim. Então já é algo que a gente já consegue... E a gente não pode também, o que muitas pessoas fazem, ok, com uma imagem, eu não culpo essas pessoas porque somente com uma imagem a gente não prova nada, a gente tem um indício ali, uma evidência de algo diferente. A gente não consegue provar o que é aquilo, né? Então, uma imagem cabe mil interpretações ali. E a gente também não, mas a gente não pode ignorar o contexto de onde aquilo foi filmado, né? É uma área protegida, a área onde estão os equipamentos, onde aquelas filmagens foram feitas, é uma área que não há ninguém morando ali, não há ninguém naquela região passando ali naquele período. É uma área totalmente isolada no meio da Amazônia. Então, a gente tem que entender que aquilo que está sendo visto está aparecendo nessa região. A gente não pode tirar esse contexto. Entendeu? Rony, quanto à imprensa no Brasil, você recebeu algum contato? Alguém veio falar com você? Você procurou alguém? Geralmente foram contatos de canais ligados ao assunto, ufologia, ou jornais, ou portais e veículos de qualquer tipo de tema? Jornalistas do Brasil, só os locais do Acre, da Amazônia, ali em geral. É o comportamento de sempre. E dentro da comunidade assim, de podcasts ou de canais, como que tem sido o interesse das pessoas sobre essa experiência que você teve? Não, em podcast são muitos aí, tô devendo muita gente aí. Tem uma fila imensa aí de pessoas para... Aliás, obrigado. Para poder atender. Claro que eu venho atendendo primeiro os amigos, né, as pessoas que eu conheço, né, e que eu tenho contato há muito tempo. Tem vocês aí que, como vocês já falaram, são apoiadores, o podcast nasceu lá do canal, então vocês têm total prioridade também. Mas eu planejo pagar as dívidas aí em breve. Tem muita gente aí no Brasil, no exterior. No exterior, então, cara, lá tem muito podcast, né, no mundo inteiro, né, sobre o assunto, né? Então a quantidade de solicitações que eu recebo é enorme aqui. Infelizmente não dá para atender todo mundo e tem que pagar as contas, tem que trabalhar, né? Lembrando que eu trabalho, né? Eu trabalho no mínimo 8 horas por dia, como a maioria dos seres humanos aqui na Terra, né? Então, Rony, isso é uma coisa que eu queria. Eu fico muito curioso. Como é que o Rony dá conta, velho? Pois é, cara, é um desgaste mental muito grande. Pois é. Você não tem ideia da quantidade de mensagem que eu recebo do mundo inteiro, principalmente agora. Quanto tempo você dormia lá mesmo, quando você tava lá no Acre? Lá no Acre eu dormia 2, 3 horas, mesmo que eu durmo aqui minha rotina foi a mesma, porque aqui eu durmo 2, 3 horas por noite, no máximo 4 horas, e fim de semana que eu estico um pouquinho para compensar, né, porque também senão a saúde vai embora, mas é assim que eu vou levando, né, dormindo pouco. Tá me vindo o apelido pro Rony, hein? Que a gente já tem apelido pra todo mundo. Rony. Você não tem você não foi batizado no nosso podcast, porque quando você veio aqui, você foi o primeiro ufólogo a aparecer no nosso podcast. Agora, até Carlos Alberto Machado tem apelido aqui, cara. Entendeu? Você tava compartilhando um apelido com o Carlos Alberto Machado. Porque quando você vê, a gente fala, o nosso Indiana Jones da ufologia. Aí o Machado veio 2 vezes, né? Essa é a segunda vez que você tá vindo. E nas 2 vezes que ele veio, a gente chamou ele de o Indiana Jones da ufologia. Mas, ouvindo essa sua disciplina, né? Pô, eu durmo 2 horas. Dormi 2 horas lá no Acre, mas não que eu durmo aqui. Eu durmo 2 horas. Tem coisa pra caramba pra fazer. Essa disciplina, esse comprometimento, sabe?
essa entrega pro assunto. Eu acho que agora nós temos o Monge Vernet. Isso aí é uma disciplina, uma disciplina, uma determinação de um monge budista, sabe? Olha, e a paciência, hein, cara? E a paciência. Não, eu tenho minha paciência, ela é muito grande. Você pode ter certeza que minha maior virtude é a paciência. Agora, o problema é que meu corpo ele acostumou, né, a trabalhar de noite. Eu sou muito mais produtivo de noite e de madrugada. Então, isso acaba virando um círculo ali que não termina, né? Então, é assim que tá acontecendo. Se a gente continuar te chamando de Monge Vernet aqui, você vai processar a gente? Não vou não. Pode ficar tranquilos aí. Beleza. Como eu falei, minha paciência é muito grande, então eu não processo ninguém. Ele não processa a gente em 5 anos. A gente tá no grupo de apoiadores e a gente vê como que a sua paciência é grande, viu, cara? Nossa, olha, o Rony é um monge budista da ufologia. Contribua com o contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/o Contato Podcast. Rony, eu queria te perguntar, velho, a respeito... porque eu acho que todo mundo vai estar com curiosidade, que o mais importante de tudo isso aí é o que você viu lá, sabe? E a gente que, como tava a gente faz parte do grupo de apoiadores e tal, aliás, um abraço para todo mundo lá do grupo do Rony. A gente acompanhou em tempo real e ficava todo mundo lá, assim, com o coração na mão, que você de repente vinha 3 horas da manhã e falava, eu vi isso. Aí de repente, meu Deus do céu. A gente sabe que você teve experiências lá próximas, assim, e fantásticas. Eu queria que você falasse um pouco delas, cara. Tentar colocar o ouvinte lá, tipo, vendo nos teus olhos. Na primeira noite foi muito corrido, né? Primeiro dia, né, que eu cheguei lá foi muito corrido, então eu só levei um celular com binóculo e tripé, não tinha equipamento nenhum instalado. Foi o dia que a gente viu os fenômenos poltergeist sonoros, né? Os tipo móveis sendo arrastados, interpretação de móveis de metal sendo arrastados, e eu ouvi aquilo dentro do meu ouvido praticamente. No meio da mata, isso no meio da floresta, que é o local que a gente escolheu para fazer a vigília, que é de onde os fenômenos vêm, né? Mais próximo ali. E não tinha, eu visitei ali o local, não tinha nem nada que pudesse explicar uma fonte para aquele barulho. E esse barulho aconteceu justamente quando eu sugeri aos meninos que apagassem algumas luzes que eles têm ali em alguns locais que eles usam para fazer cerimônias, né? Que é nesse local isolado. Lembrando que lá eles têm painéis solares, né? A energia lá é a energia desses painéis solares. E por conta disso tem algumas lâmpadas ali nesse local de floresta e que eles deixam aceso, e que eu pedi para que fosse desligado para a gente ter uma visão melhor. E quando eu pedi que fosse desligado, é que esses fenômenos desses sons começaram a se manifestar, né? Eu tive que ir ali meio no automático ali, de tentar me virar para tentar que aquilo parasse, né? Pedindo licença ali, se fosse algum fenômeno que estivesse ali, etc. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com um tipo de fenômeno desse. Tive a impressão de que eles estavam vindo de uma casa que era abandonada, uma casinha que fica bem pequena, de um cômodo que fica lá, uma casinha que deve ter nem 10 metros quadrados, em que eles usam ali, não é nem usada essa casa específica, né? É uma casa realmente abandonada, e que eu tive a impressão que tivesse vindo de lá, mas não tinha nada, nenhum objeto que pudesse explicar lá dentro, que pudesse explicar esse barulho. Então, não tinha móvel nenhum lá dentro, né? Então, não podia ser algo explicável. E aí, parou, né? Foi só no primeiro dia que aconteceu isso. Eu tive a impressão que era um fenômeno me testando ali, como se fosse um intruso ali, ele tentando me afugentar, porque eu estava interferindo, adentrando o local ali, né? Eu tive essa impressão. Porque foi só nesse primeiro dia, nesse primeiro contato, nessa primeira noite, né, que aconteceu isso. Já nessa primeira noite a gente viu um fenômeno luminoso laranja, pulsante lá,
andando em volta da aldeia, dando 360 em volta da aldeia e entrando lá na floresta. Aí eu fiz as primeiras fotos com o celular. Nesse momento a estação lá de vigilância já estava instalada? Não, isso foi no primeiro dia, né? Então eu só estava com o celular. E esse fenômeno apareceu também em dias subsequentes, esse mesmo fenômeno laranja, mais longe, né, no horizonte, mas muito baixo, sempre na altura das árvores, que é o fenômeno que mais aparece lá, né? As luzes laranjas, né, os orbes laranjas que pulsantes e também aqueles que não piscam, né, são estáticos, como bola de fogo mesmo, que o pessoal costuma falar no interior. E o dia que a gente começou a instalar as câmeras, a gente estava instalando e apareceu esse fenômeno atrás da gente, como se estivesse observando a gente instalando as câmeras, muito perto, estava 1 metro do chão, um orbe, uma esfera laranja para vermelha. E aí quando a gente viu o objeto voou, se distanciou, aumentou a altura e ficou na altura das árvores, e um pouco mais distante, eu peguei o drone, eu coloquei rapidamente o drone no ar, atrás desse objeto, porque ele ficou parado, né, como eu falei, e eu fiquei do lado, eu estava do lado dessa esfera com o drone, né, e era impossível, o drone não conseguia enxergar na câmera esse fenômeno. Eu estava olhando a olho nu, a minha luz do drone era verde, a do objeto era mais pro laranja, e não aparecia na imagem, tudo preto. E depois eu recuperei a imagem desse drone, ela estava inclusive sem som, né? Então parece que alguma coisa foi modificada ali, interferiu na gravação. Eu dei a volta em torno do fenômeno com o drone, estava todo mundo vendo, tinha nessa hora tinha acho que 6 testemunhas lá comigo, uma família inteira e mais os meninos, né? E a gente não conseguiu gravar. Depois vou até liberar essa imagem aí, porque passa um negócio estranho no começo, você aumentando o brilho, o contraste, você consegue ver um negócio estranho passando de não deveria, mas o fenômeno mesmo lá no ar não consegui gravar. E no dia que eu instalei as câmeras, aí foi um show, né? A gente viu essa luz laranja pulsante, a gente viu a nuvem luminosa, né, que chegou próximo da gente, tipo uma aurora boreal luminosa, que paralisou o menino indígena foi tentar olhar no binóculo, e ele não conseguiu, ele ficou paralisado, paralisou todos os músculos dele. Então foi isso que aconteceu nesse dia, além de eu ter conseguido captar grande parte disso nas câmeras de monitoramento. Nesse dia teve os fenômenos de poltergeist, de luz piscando, rádio tocando ali, uma voz estranha com ruído, numa frequência que estava vazia, que a gente não estava usando. Teve celular bloqueando, a gente tentava usar o celular e não conseguia, meu e dos meninos. Teve esse menino que foi paralisado, igual o cacique, né, que também foi no passado. Então tudo aconteceu no dia que as câmeras foram instaladas, que para mim foi uma reação clara do fenômeno, que na noite anterior já estava de olho na gente instalando aquilo, e para mim ele quis ali aparecer e foi estimulado pela instalação das câmeras, tanto é que 2 dias depois de eu ir embora a gente filmou aquele fenômeno aparecendo no chão da aldeia, né? Justamente onde a câmera estava centralizada, né? Qual a probabilidade de um fenômeno aparecer no chão, logo onde a câmera está filmando, né? Naquela tamanho de floresta. Então, para mim é muito claro que o fenômeno ele está querendo aparecer, de forma muito controlada, porque nessa oportunidade dessa filmagem, um dos objetos não quis ser filmado porque ele desabilitou uma das câmeras. Então, para mim, é um sinal claro de que o fenômeno está querendo, de fato, aparecer de forma controlada. Até fazendo uma pergunta do nosso caro Ademilson, lá da Irlanda, que está nos acompanhando. Um abraço para Ademilson aí, que tá dando um suporte pra gente, porque o Ademilson acompanhou tudo da gringa e conseguiu acompanhar o Rony aí bem de perto também. E ele fez uma pergunta legal. Você falou do poltergeist. Você vê alguma relação do fenômeno com esse fenômeno poltergeist? Ou você acha que um é um e o outro é outro? Não, acho que tá interligado. Não sei se existem vários tipos de fenômeno, mas tem um tipo de fenômeno, pelo menos um tipo de fenômeno luminoso, né? Esses orbes e outros tipos de fenômenos
também incluindo veículos, que o fenômeno poltergeist sempre acompanha esse fenômeno. Inclusive, se vocês verem lá o filme do Spielberg, da década de 70, que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, tem lá claramente uma cena de abdução do menino, onde acontecem vários fenômenos poltergeist na casa, de objetos voando, etc. Né, no filme lá do Spielberg. Então, isso já foi documentado lá, com certeza, lá naquela época pelo Alan Hynek, né, que foi quem deu o suporte lá para o Spielberg, que era lá o chefe lá do programa, o cientista-chefe lá do Blue Book, né, do Livro Azul. E lá eles já tinham, naquela época, década de 70, eles já tinham percebido isso, né, pra vocês verem. Então, e foi o que eu percebi lá no Acre. Nos documentos brasileiros tem um caso no destacamento aéreo do Gama, lá em Brasília, onde aconteceu um caso com militares de fenômenos poltergeist associados a veículos luminosos passando perto do radar que havia. E olha só, né, o radar havia sido recém-instalado, né, um radar novo. Então, exatamente como aconteceu lá no Acre comigo, tinha recém-instalado equipamento e o fenômeno foi lá. Então, acho que qualquer coisa que você instale de equipamento novo que pode lhe dar algum tipo de informação sobre o fenômeno, ele aparece ali para olhar o que é aquilo. Né? E a gente tem visto isso ao longo dos anos aí, em diversos casos. E eu acho que na história a gente vê essa ligação dos fenômenos poltergeist com esses fenômenos luminosos, dando a entender que talvez não sejam espíritos, como muitos falam, mas talvez seres de uma outra realidade, de uma outra dimensão, se materializando aqui fisicamente de diversas formas, usando as variáveis físicas que existem nesse planeta, que é o campo eletromagnético, a luz, o campo gravitacional, e tudo que que existe aqui de manifestação física, né, como uma forma de comunicação, ao meu ver. Dentro disso que você falou, vem bem a calhar com a pergunta que eu quero fazer, porque falando dos eventos que você testemunhou, um dos que mais impressionou o Ross Coulter na conversa que você teve com ele, né, pelo canal News Nation, foi aquele evento onde uma coisa estranha se materializou, se formou ali no céu na tua frente. Isso que eu queria ouvir a tua narração a respeito desse evento. E a tua interpretação também, o que você pensa disso até agora. Isso foi a nuvem luminosa, né, que eu comentei há pouco, mas não entrei em tantos detalhes, mas essa nuvem luminosa, ela veio na forma de como se fosse uma aurora boreal, mas muito branca, muito, muito iluminada, e ela foi ficando cada vez mais densa, até formar algo parecido com o que a gente viu, que a gente interpretou pelo menos, né, que era o formato de uma mão que ia até dos dedos, da ponta dos dedos até o punho, e essa mão ela ia apontando na direção da floresta, que curiosamente é a mesma direção da floresta onde os fenômenos têm entrado e saído e se manifestado. Né? Então, eu vi aquilo naquele momento como uma forma de comunicação do fenômeno, falando, olha, tá vendo? É aqui mesmo. Algo desse tipo. Não tem como ser mais explícito, né? Pois parecia, na minha interpretação, como se fosse aqueles shows de drones, só que sem drones, era uma nuvem, formando um desenho tridimensional. Mas naquela mesma característica luminosa de que há um show de drones formando uma figura tridimensional, mas com uma resolução muito mais alta por ser uma névoa, né? uma nuvem. Parecia ter uma textura de gás, assim? Parecia uma névoa normal, que a gente conhece, neblina, mas ela era iluminada. É difícil até explicar. Nossa, o mais próximo que eu chego é de uma aurora boreal, como se fosse um gás iluminado ali, sabe? A aurora é isso, né? A aurora ela é a atmosfera que ela se ioniza e fica iluminada. Então, é um gás, né? É a mistura de oxigênio com nitrogênio, enfim, que está sendo iluminada ali. Então, era exatamente isso que eu estava vendo, como se fosse uma nuvem, mas uma nuvem que foi iluminada, como se estivesse sendo ionizada ali naquele momento, só que branca. E isso estava mais ou menos a que distância, assim, de você? Que tamanho que isso tinha no... Tava próxima, era muito grande, tinha talvez uns 20, 30 metros de comprimento, de área, de altura, né, versus
comprimento. E mais ou menos assim, esse ponto que ela tava... Aos 500 metros. Aos 300, 500 metros de distância. Não tava perto da gente. E assim, e aquele ponto que ela tava apontando, me corrige se eu tô errado. Não apenas era o ponto justamente de onde vocês tinham observado que elas surgiam e desapareciam, de onde elas iam e vinham, mas é naquela direção ali também que tem uma árvore em específico. Que é a direção que a gente tem a árvore da Samaúma, né? Que quando eu comecei a ver os fenômenos se manifestando ali, eu perguntei pro cacique, né? Ele formou, não, naquela direção é a direção que fica a grande Samaúma, que é a árvore sagrada da Amazônia, a árvore que pode chegar a dezenas de metros aí de comprimento, um verdadeiro prédio em forma de árvore. Eu fiz uma pesquisa, ela pode chegar a 23 andares de altura e viver até 800 anos. E como que é a relação dos Yawanawás com essa árvore? Eles interpretam como se ela fosse um portal, né, dos seres da floresta, onde eles entram e saem. Né? E eu não sabia disso e eu fiquei muito impressionado porque se alguém deu essa interpretação, pode ser que no passado alguém tenha visto um orbe desses, uma luz dessa saindo e entrando da árvore, né? Então pode ser que tenha relação. Né? Sim, e você falou que a Samaúma ela é vista como uma árvore sagrada na Amazônia. Então, assim, outros povos também têm essa relação com essa árvore em específico? Ela é uma árvore importante para outros, não apenas para os Yawanawás? Sim, para os Axaninga, para os Runicuim, não sei se todos, mas uma grande parte, não sei se eles têm a mesma interpretação de um portal desses seres, mas a importância como árvore sagrada, para mim, ela, independente do significado, ela é geral, até porque as raízes dessa árvore, elas nutrem todas as árvores e o solo no entorno dela, então ela é uma fonte de vida, de fato, ali para aquela região, né? Ela absorve grande parte da água que chega, né? E essa grande quantidade de nutrientes que ela armazena abastecem grande parte da floresta no entorno dela. Ela é conhecida como árvore-mãe, né? Quando você começa a dar uma pesquisada sobre a Samaúma, e aproveitando aqui para mandar um abraço para a Lilian, mandar um abraço aqui para a Lilian, do grupo dos apoiadores do Rony, a Samaúma ela é tida como árvore-mãe, e eu acabei dando uma pesquisada sobre ela. Ela não está só no Brasil, né? A gente encontra a Samaúma na África, na América Central, tem outros lugares do mundo onde a gente encontra. E no Brasil ela é exclusiva da Amazônia. Então a gente não vai encontrar a Samaúma, por exemplo, aqui no Sudeste, que é mais Mata Atlântica, né? Então ela é mais da Amazônia, e ela tem essa função de ser a árvore mãe de toda a mata. Então, cara, ela tem um simbolismo muito grande, não só para a parte espiritual ou cultural do indígena, mas para a questão do próprio biológica, ecossistema, né? Pelo ecossistema. Então, ela tem uma importância muito grande. E ela não está em todo lugar, são em alguns pontos, raros pontos em que ela está localizada. E uma curiosidade que um desses pontos é em Colares. Em Colares tem uma Samaúma lá. Olha lá. Né, que é onde aconteceu a Operação Prato na década de 70. E, enfim, pode ser que de fato essas árvores tenham algum tipo de relação aí com o fenômeno. E fato é que é muito comum no Nordeste e também no Norte as pessoas falarem que quando vem um desses objetos, que na interpretação delas estariam vindo para pegá-las, né, para raptá-las ou abduzi-las, se a pessoa entra embaixo de alguma árvore, não exatamente a Samaúma, mas em outros tipos de árvores, e aí varia de acordo, claro, com a região, elas ficam livres, o fenômeno ele não vai. Né? Então, é mais um ponto de interpretação de árvores com o fenômeno. Os indígenas, para eles ali, aquele local, os Yawanawás, né? Aquele povo, aquele local ali da Samaúma, essa em específico, eles têm todo um cuidado para ir lá, né? Você poderia falar a respeito disso um pouco? Sim, crianças não podem ir lá. É um local de muita energia, de espíritos bons e ruins, e à noite é proibido, né, que qualquer pessoa
vá lá na Samaúma, porque à noite você pode ter espíritos poderosos ruins e que, se a pessoa não estiver preparada espiritualmente, ela poderia ter consequências ali de afetar essa pessoa. A gente não sabe de que forma, né, mas é a interpretação dos indígenas em relação a isso. O Contato Store, camisetas exclusivas do seu podcast favorito. Conheça nossa loja e garanta já a sua. reserva.inc/O Contato Store. Eu sempre quis fazer essa pergunta pra você, cara. Eu queria entender como que é o seu preparo espiritual pra tudo isso, cara. O seu preparo mental, o seu preparo espiritual. Se você faz um preparo espiritual. Foi até algo que eu e o Guto, a gente chegou a comentar. Essa brincadeira, né, de chamar você de monge Vernet, é justamente por isso. Porque você tem uma paciência, uma calma, enfrentar todas as dificuldades que você enfrentou pra chegar lá. E conseguir ter o resultado. E estar de frente várias vezes com o fenômeno. Você teve de frente com o fenômeno no Atacama, você teve de frente com o fenômeno na Serra da Beleza, e agora você teve de frente com o fenômeno no Acre, e pelo jeito você vai estar de frente com o fenômeno algumas outras vezes. Cara, como que é seu preparo mental para isso? Eu não faço nenhum tipo de preparação espiritual, nenhum jejum, nem oração, eu não faço nenhum tipo de preparo. Mas eu acho assim, esse fenômeno ele é altamente ligado, a gente sabe isso por outras pesquisas, como por exemplo no Rancho Skinwalker, né, de oficiais de inteligência que foram desrespeitosos ou tiveram atitudes agressivas e que foram perseguidos aí pelo fenômeno até em suas casas, já afetou suas famílias inclusive. Então eu acho assim, se você, no meu caso, né, tem no seu dia a dia atitudes positivas, no sentido de desejar o bem às pessoas, respeitar as pessoas, fazer o bem de forma geral, né? Eu acredito que isso tem uma repercussão positiva na vida, inclusive para afastar, eventualmente, fenômenos que sejam negativos, porque a gente sabe que ao longo da história diversos tipos de atrocidades aconteceram, inclusive com essas que eu comentei de sequelas permanentes em pessoas que desapareceram, pessoas que foram feridas. Nos Estados Unidos pesquisam, por exemplo, o caso de pessoas que tiveram danos cerebrais, né, como Gary Nolan pesquisou, os oficiais do governo. Então, eu acredito que existam entidades ou fenômenos que sejam positivos e negativos, e talvez a gente tendo no dia a dia, sendo uma boa pessoa, fazendo coisas positivas para si e para os outros no dia a dia, você tem uma menor probabilidade de ter um encontro ruim, né, com um desses fenômenos. Então, é uma hipótese, é uma crença minha, mas uma coisa que eu acredito fortemente. Como você mesmo falou, né, você foi para lá de cabeça aberta. E você também falou pra gente, agora há pouco, um pouco sobre esses eventos que você testemunhou. Você foi de cabeça aberta, você está colhendo dados. Como você mesmo disse também, não é hora de ter uma resposta ainda. É hora de juntar informação, que já é um grande passo. Mas mesmo que você não tenha uma resposta, ou talvez porque você não tenha uma resposta, você foi exposto a tudo isso, e por mais que você tenha essa verve do monge Vernet, né, o apelido já pegou, isso mexe com a pessoa, eu creio. Mesmo você voltando de lá, sem saber o que você viu, mas tendo visto algo, isso mudou alguma coisa em você? Quando você levanta de manhã, olha pela janela, você vê o mundo lá fora. É o mesmo mundo? É o mesmo Rony? Mudou alguma coisa ou não? Não, o que muda no sentido para mim de eu entender que existe algo a mais do que apenas essa nossa realidade, né? Que talvez exista outros mundos dentro desse nosso mundo em que existem diferentes tipos de fenômenos e formas de vida,
e que talvez elas possam estar influenciando a gente no nosso dia a dia aqui, né, nossas ações, né, e é um pouco assustador pensar nisso, né, que a gente pode estar sendo influenciado por fenômenos positivos e negativos, mas se a gente pensar em termos do que as religiões, eu falo religião de uma forma geral, tem dito ao longo de milhares de anos, né, a gente pode chegar à conclusão que isso que é dito nas religiões, dessas entidades terem algum poder aqui sobre esse nosso mundo, pode ser real e pode ser esse tipo de entidade, de fenômenos que a gente está pesquisando, né? Então eu reflito bastante. O que mudou é que eu reflito bastante no meu dia a dia sobre isso, né? De que podem, a todo tempo, a gente está sendo influenciado e, na verdade, até mesmo comandado por fenômenos de uma hierarquia, e eu acredito muito que possa haver de fato uma hierarquia de vida aqui nesse planeta, nesses diversos mundos, nessa casca de cebola. Eu gosto muito de falar de que a Terra poderia ser uma grande casca de cebola em que cada camada teria ali uma hierarquia diferente de fenômenos e entidades e inteligências. Depois da sua fala, o Eduardo quase materializou aqui agora, porque quem fala de casca de cebola é Eduardo Oliveira. Ele quase apareceu aqui agora. Fala, eu fiquei curioso sobre essa sua interpretação de hierarquia. Você pode falar mais sobre isso? Eu acredito que talvez a nossa realidade ela seja uma simulação, como muitos físicos já vêm falado ao longo dos anos, essa possibilidade, né, em termos de que isso aqui é basicamente quase um jogo, né, que a gente está jogando com o nosso bonequinho, né, e que se é uma simulação, alguma inteligência está comandando essa simulação. Né? Quem que está controlando esse jogo, né? Quem que me colocou para pilotar o boneco que eu estou pilotando hoje? Nessa situação em que eu me encontro. E muitas coisas acontecem na minha vida de forma que eu reflita que era impossível essa coisa acontecer sem que estivesse predestinado para acontecer aquilo. Né? Essa sequência de fatos. Vocês mesmos falaram, olha, tá saindo um monte de artigos sobre criptoterrestres, ao mesmo tempo tem imagem que sugere isso. Como é que isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo? Né? Então tem algumas sequências de eventos que parecem mostrar para a gente que de fato a gente vive numa simulação. E se a gente vive numa simulação, como eu falei, alguém está controlando essa simulação, alguma inteligência, e para mim isso segue uma hierarquia no sentido de que se existe a simulação, existe uma inteligência que controla isso, que poderia estar numa simulação também de um nível superior ao nosso, e em sucessivas simulações uma dentro da outra. Se essa simulação, se a gente está dentro de uma simulação, partindo dessa hipótese, com certeza pode ter havido alguém que criou a simulação, só que talvez ela não está mais no controle, ela criou, foi embora, e a própria simulação está se gerindo, com uma inteligência artificial gerindo ela mesmo. Também, ou existe a simulação seria uma estrutura de controle para a gente nunca acessar uma proteção da inteligência superior, para a gente nunca acessar a verdadeira realidade. Então a melhor forma de proteger a realidade é você criar múltiplas camadas de proteção, múltiplas simulações, múltiplas hierarquias, né, em que cada um acha ali que está numa determinada camada, acha que está na realidade, quando na verdade ela está sendo controlada por uma camada de segurança superior. E quanto mais, para mim, você avança nessa casca de cebola dessa hierarquia, você tem seres mais poderosos controlando o que acontece nas realidades inferiores. Seriam os administradores. Né? Mas aí tá, mas eles não seriam simulações também? Criados por uma outra simulação? Possivelmente isso, indefinidamente, a gente não sabe, né? É uma hipótese. Isso aí é basicamente um fractal, né? O fractal é a Matrix dentro da Matrix, né? Então eu vou dar a deixa para você, meu caro Gustavo Cornacchione. Voltando para a expedição do Acre, mas puxando aí a simulação. Fala para mim, meu caro Gustavo Cornacchione, qual foi a sua percepção quando você viu os vídeos que o Rony publicou pra gente? E agora, complementando com uma mão gigante apontando para o lugar, né? A forma de uma mão gigante, né? Algo semelhante. Cara, cabeças explodem. Cabeças explodem. Por favor, meu caro Gustavo Cornacchione. Porque você sabe disso, né? Eu comentei isso com você, mas o Rony não, então vai ser novo até para ele. Talvez.
Talvez, porque porque ele pode ter tido essa visão ele também. pode ter pensado a mesma coisa, né? Mas vem de encontro com essa questão toda que a gente tá falando de simulação aí. Quando você mandou, acho que a primeira leva de vídeos no grupo de apoiadores, né? A gente viu e tal, e foi aquele alvoroço. Foi uma coisa muito louca, porque foi um momento onde eu pensei assim, caramba, eu faço parte de um grupo muito restrito de pessoas que tá vendo isso pela primeira vez no mundo. Né? Que privilégio, né? Que privilégio. Muito obrigado, Rony. E eu vi aquela imagem, o Vinícius viu, aí imediatamente a gente já começou a falar sobre aquilo. E eu falei, a primeira coisa que eu falei, e aliás eu tinha esquecido que eu falei isso, o Vinícius acabou de me lembrar. A primeira coisa que eu falei, que assim, cara, isso aqui é uma simulação. Porque aqueles padrões de movimento, aqueles movimentos que aquela coisa estava fazendo lá, que eu não sei o que é, ninguém sabe o que é, a imagem que me veio na cabeça era que aquilo ali seriam a ponta do dedo de alguém numa tela de celular, sabe? Imagina que você está dentro de um celular e você só vê o que aparece na tela, o que toca a tela do outro lado. Aí, de repente, você vê só uma pontinha que aparece ali. Quando aquele dedo afasta, desaparece. Então, eu falei, cara, isso aí parece tipo... Parece que tem alguma coisa do outro lado mexendo, assim. Aparece uma parte dela e ela se movimenta e tal, e aí afasta e some, desaparece. E tem controle sobre a forma como a gente vê. Então eu falei isso pro Vinícius, né? Eu tive essa imagem que me veio na cabeça. E aí, dias depois, você fala, olha, apareceu uma mão aqui. Aí eu e o Vinícius ficamos, pô, será a simulação? São coisas que acontecem que a probabilidade daquilo acontecer é muito pequena e que leva a gente a mesmo refletir, né? Eu tenho a possibilidade de que uma parte do que eu tenho visto ela não afeta nenhum sensor. E quando eu observei alguns fenômenos, eu tive a impressão de que parecia algo que estava na nossa realidade, mas na verdade não estava aqui. Era como se fosse uma sombra. Sabe, uma sombra de algo é algo que está aqui, a gente está vendo, mas ela não tem, a não ser tampar a luz ali, né, naquele espaço, ela não tem nenhuma outra... Você não consegue tocar numa sombra, você não consegue sentir a sombra, você não consegue sentir o cheiro daquilo, ou o toque daquilo, o tato, um som daquilo, você não tem nenhuma outra variável física, a não ser a sombra, né, e essas orbes, quando eu vi de perto, eu tive a mesma sensação, né, de que parecia que era somente uma luz que eu estava vendo, mas uma luz que nem incomodava a minha vista. Então, era como aquela luz estivesse aqui e, ao mesmo tempo, não estivesse na nossa realidade. Né? Então, eu coloco também essa possibilidade de hologramas, ou sombras, ou projeções, como você falou do toque de dedo, né? Uma pessoa como se estivesse tocando o dedo numa tela, né? Algo desse tipo, em termos de ser uma projeção de algo que está sendo colocado aqui, mas, de fato, não está aqui. É um paradoxo, né? Ô Rony, e aquele... um paradoxo, total. Por isso que a cabeça explode mesmo. E aquele evento, né? Aquele vídeo que você postou, acho que um dos últimos que você liberou, daquela luz quadrada que aparece circundando a área e de repente uma coisa brota ali. Aquela foi o fenômeno que foi gravado um dia e meio, basicamente, depois que eu tinha ido embora, né? Eu vi pelo sensor de movimento da câmera que tinha pego aquilo. É um fenômeno que ele aparece do alto, ele ilumina, parecendo procurar ali alguma coisa ao longo daquela região. Parece até um helicóptero, né, buscando alguma coisa, um farol muito grande. E em determinado momento tudo se apaga. Nessa gravação a gente tem um som desse fenômeno, que é um som clássico ali de um disco voador que a gente tem na história, né, que é aquele som, aquela frequência baixa, né, aquela vibração, e aí tudo se apaga e de repente é lançada uma luz retangular no chão, exatamente onde a câmera estava filmando. Então olha que coincidência, né? E esse objeto, ele apareceu o de cima apareceu exatamente no ponto abaixo da câmera que olha o céu inteiro,
e acima da câmera que está olhando a aldeia. Então ele apareceu exatamente naquele metro, entre 3 e 5 metros, naquela altitude específica para não ser pego por nenhuma câmera, e a única câmera que estava de frente com ele, ela desabilitou. Eu tive essa interpretação que ela desabilitou ao longo somente, e você vê no gravador, né, somente naqueles segundos em que o fenômeno estava ali, é que a câmera foi desabilitada. Uma câmera que está ligada na mesma energia elétrica, no mesmo gravador que as outras. Então, esse fenômeno de cima não quis ser visto, ele se apaga, depois projeta uma luz retangular exatamente onde a câmera está filmando, e dessa luz retangular você vê saindo, exatamente quando eu falo saindo é porque você vê aquilo nascendo, né? Como se você estivesse pegando algo que é oval e você estivesse arrancando do chão aquilo, né? A interpretação que eu tive, e depois entrando de volta com aquilo no chão, ou dentro dessa luz retangular, né? Que seria um vetor ali para mim, para esse fenômeno, segundo fenômeno do chão acontecer. Então é isso que foi pego nas filmagens. Entrando ainda, né, nesse ponto dos vídeos e tudo mais, já puxando um pouquinho pro documentário que tá vindo por aí. Só para deixar bem claro, o documentário são imagens que você fez, certo? E que você vai montar isso como documentário e você vai acabar disponibilizando isso aí. Nesse documentário, vão ter algumas imagens inéditas, ou que você não mostrou para ninguém ainda? Vocês vão ter as imagens totais, né? Porque eu coloquei alguns trechos, né? Então vai ter os vídeos completos de todos os fenômenos que foram gravados. Mais um trechinho de cada fenômeno que já foi pego, exceto um que é muito longe, que estava dentro da aldeia, que não apareceu ainda, que eu vou mostrar no documentário. Mas os outros, algum trecho vocês já viram, mas vocês vão poder ver o vídeo completo, fora os testemunhos dos indígenas, e fora, caso apareça alguma coisa até lá, né? Claro que eu vou incluir também. E aí a parte do estudo que está sendo feito, que aí é completo, que é onde você disse que aí vão aparecer em revista científica, em outras matérias, em outras coisas, aí é onde vem a parte completa de toda essa pesquisa. Isso, eu não vou liberar dados de sensor, porque também não interessa muito para o público em geral, mas são dados valiosos para publicar artigo, e aí junto com as imagens tem os dados de todos os sensores que foram levados para lá. Rony, saiu finalmente o livro do Lu Elizondo, né? No momento que a gente está gravando, o livro está ainda há dias de sair. Mas o ouvinte que estiver ouvindo agora, esse livro já saiu. O Imminent, né? O que você espera desse livro dele? Eu acho que ele não vai ser a revelação, mas ele vai dar muitas informações valiosas para o pessoal poder aprofundar e detalhar algumas coisas, né? A gente já sabe o que fala ali de Roswell, a gente já sabe falar um pouco ali, apesar de não revelar muito, sobre Colares, sobre a Operação Prato, e outros casos importantes, e fala o nome de muitas pessoas, né? Então, eu acho que essas informações que ele dá não vão resolver o assunto. Se o pessoal espera que seja a revelação, não é. É um livro muito biográfico da vida do Elizondo, inclusive. E a vida dele, ela tem essa interseção com esses fenômenos, que é isso que ele conta, né? A atuação dele, como começou, o que ele fez para tentar proteger as pesquisas, porque os oficiais estavam tentando derrubar. Então é esse tipo de história que vai permitir a gente conhecer novos atores, conhecer alguns detalhes de casos já conhecidos, e que vão ajudar a colocar mais uma peça que é importante, grande, né, no quebra-cabeça, que vão avançar ali discussões no Congresso, né? Muitos outros deputados, senadores, políticos vão ler esse livro com certeza, alguns que até não têm contato com o Elizondo ainda. Então eu acho que isso vai aumentar ainda mais a pressão no Congresso, junto ali com o documentário do Fox que está vindo, para aprovação da nova lei aí, que os senadores estão tentando emplacar desde o ano passado, e que emplacaram parcialmente, agora eles estão tentando emplacá-la de forma total para a revelação total dos documentos. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX,
Caminhos do Insólito e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Bom, meu caro Rony Vernet, obviamente o assunto ele vai longe, o ouvinte com certeza queria ouvir mais sobre a expedição, sobre os vídeos, mas como eu já disse, gente, o Rony ele já tem várias participações, tem muita coisa já rolando na internet, teve aí a disponibilidade de vir aqui falar com a gente também, né? Então... tem muita coisa pra gente poder falar. Agora esperar essa poeira baixar um pouquinho, esperar dar uma diminuída nesse fervo aí, e aí a gente chama o Rony de novo, acredito, de repente para fazer aquele episódio especial de final de ano, né, Rony? De notícias do mundo, trazer a retrospectiva de 2024. Ficou legal esse episódio nosso. Atualização das informações aí, atualização das informações do Acre. A parte 2, né, de tudo isso aí, e fazer a relação com tudo isso que está acontecendo no mundo, porque como eu disse no início do bate-papo, estávamos na esperança de que o Congresso americano e David Grush e Companhia Limitada fizessem a ufologia estremecer no ano de 2024. Foi lá nosso caro Rony Vernet, e ele mesmo fez estremecer a ufologia em 2024. Então, acredito que tem muito a ser dito ainda. E pro ouvinte que tá aí nos acompanhando, acompanhe o Rony, tá? Então, Rony, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade com a gente, que a gente sabe que é correria, sabe que tá sempre no corre, e tem muita coisa ainda para você acertar, né? O tanto de gente que manda mensagem para você e tudo mais. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez, sua disponibilidade, o seu tempo com a gente, sua paciência de monge em estar com a gente aqui, batendo esse papo. Muito obrigado e deixe, sempre bom relembrar, fala de tudo, suas redes sociais, o seu Apoia-se, enfim, fala de tudo para o pessoal poder te acompanhar um pouco mais. Beleza, pessoal, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Espero voltar para a gente responder aí as demais perguntas, as demais questões que ficaram, e atualizar vocês aí do que está acontecendo lá, porque lembrando que os equipamentos vão continuar instalados lá, mandando os dados. Quem quiser me seguir nas redes sociais, vai lá principalmente no YouTube, né, /Rony Vernet, e no Twitter, que é o X, né, agora, x.com/Rony Vernet também, embora eu use ali um pouco menos o Instagram, canal Rony Vernet, e Facebook, canal Rony Vernet também. Tá? E o Apoia-se, quem quiser apoiar aí a pesquisa, entrar lá no grupo de apoiadores, vai lá no apoia.se/Rony Vernet, e aí qualquer pessoa que contribuir com qualquer valor acima de R$10 pode participar lá do grupo, beleza? Então é isso, lembrando que é um apoio mais simbólico, né? Porque assim, quando a gente abre um grupo desse, a gente vai ter diversos perfis ali entrando, e você apoiando ali de no mínimo um comprometimento de R$10, você tem uma pessoa que está colocando o seu suado dinheirinho ali, mesmo que pouco, é simbólico, muito simbólico, você está colocando o seu suado dinheiro do trabalho dela ali para o assunto, né? Então é uma forma de filtro, né? Você está filtrando as pessoas que se importam com o assunto, que querem ajudar, que querem contribuir, querem participar da discussão. Então quem quiser ajudar, vai lá no Apoia-se e participa do nosso grupo. É isso, obrigado aí pessoal, a vocês de novamente pelo convite, as pessoas que vão assistir aí e ouvir esse podcast, e estou aberto a perguntas aí, a gente responde nos próximos capítulos. Muito bem, meu caro Gustavo Cornacchione, quer dar a sua consideração final ao nosso caro Rony Vernet? Queria dar os parabéns pro Rony pela pesquisa que ele fez, pela coragem também, né? Porque a gente não falou da viagem, né?
foram 2 dias para ele chegar lá. E dar os parabéns para ele e dizer que admiramos muito o trabalho dele. Mandar um abraço para todo mundo da galera lá do grupo de apoiadores do Rony e da galera do nosso grupo de apoiadores também, que alguns a gente divulgou tanto o trabalho do Rony, né? A gente fala tanto dele lá e comenta as pesquisas que o Rony faz e tal, que alguns apoiadores nossos passaram a apoiar o Rony também. Isso foi muito legal. Então, é isso aí. Dessa vez eu tenho a consideração final. Às vezes o Vinícius pergunta se eu tenho. A última que eu gravei eu tossi na hora. Mas hoje eu fiz questão. Muito bem, meu caro Gustavo Cornaccioni. Quero agradecer mais uma vez ao Rony. Agradecer ao Ademilson, apoiador nosso, que deu um suporte pra gente também nesse bate-papo. Ele que acompanhou o Rony aí nas entrevistas internacionais, ele que é da Irlanda, é lá da Limeira, é vizinho do Adriano, né? Os dois nossos limeirenses irlandeses. Qual a probabilidade, velho? Não, a mesma probabilidade do Rony ter gravado aquelas coisas lá no ar. É um fenômeno. Isso é uma evidência que estamos em uma simulação. 2 limeirenses lá. Tá pronto, olha lá. Olha como que vem a evidência, tá vendo? Então, gente, eu quero agradecer todo mundo, mais uma vez, para vocês que nos acompanharam. Só lembrando, hein, apoiar o Rony vale muito a pena, pois, como dissemos, nós tivemos o privilégio de ver tudo antes de todo mundo de camarote, parecendo Copa do Mundo. Cada vez que o Rony mandava assim, não compartilhem, parecia gol da seleção, cara. Era galera. Às vezes ele postava alguma coisa lá assim, por favor, não compartilhar fora do grupo. O coração já começava a bater mais forte, começava a suar. Meu Deus do céu. Muito bom. Mas muito cuidado ao entrar no grupo do Rony também, porque você pode sair de lá com um podcast na mão. Aí de repente é quarta-feira, 10 horas da noite. Quarta-feira, 10 horas da noite, você queria estar vendo o jogo ali do Botafogo, ou um jogo da 3ª divisão do Campeonato Baiano. E não, você tá aqui falando de ET. Acontece. É isso mesmo. Mas vale a pena. Muito Rony, bom. Isso é meu jeito de elogiar, tá? Eu tô brincando. Muito obrigado, Rony. Muito obrigado, meu caro Gustavo Cornaccioni. Um grande abraço para o nosso barbudo de Taubaté, nosso amigo Eduardo Oliveira, que não esteve com a gente presente, mas esteve com a gente no coração. Em memória. Em memória. No coração. No coração, presente com a gente aí em cada minutinho. E agradeço a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua parceria e sua companhia. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. É só você pensar o seguinte, né? Se eu lá com 2 mochilas e um sonho fiz isso tudo lá que eu consegui, e assim, eu fiz muito, cara, assim, pela infraestrutura que eu tinha ali, cara, eu fiz coisa pra caramba, entendeu? O documentário já tem nome? Teu documentário já tem nome? Gustavo, 2 mochilas e um sonho. Até se emocionou com a minha fala aí. Até engasopou. Chegou até a engasopar o rapaz. Parece que dá, vai gravar podcast fumando. Ai.